Sabe escolher. Ô, Márcio, agora falar de escolha. Rapaz, tá dando pano pra manga. Essa questão da arbitragem do jogo do Cruzeiro contra o Ituano. E hoje eu tava assistindo um jogo que... peguei o finalzinho do jogo, do Coritiba com o Juventude. Bruno Arleu era o árbitro de novo. E teve um lance polêmico no finalzinho pro Juventude de um possível pênalti. O VAR acabou não chamando, tudo bem. Mas... Ô, Márcio, o que tá acontecendo com o VAR? Será que a gente vai ter... Tem o VAR, você sempre destaca, tem o VAR e o AVAR, que é o auxiliar do VAR. E a gente vai ter que ter o FAR, que é o fiscal do VAR? Mas existe. Pois é. Lá dentro já existe uma pessoa só para isso, né? Primeiro, vamos por partes, né? O Bruno Arleu, ele não pode ser punido pelo lance de Cruzeiro e Ituano. Não pode, né? É um lance factual, onde existem duas pessoas na cabine e mais um, que é o manager lá, que cuida, e mais outro para cuidar só disso, que está lá dentro da cabine, né? Ele não pode ser culpado. O Bandeira, que está no jogo, pela posição errônea dele no jogo, que ele estava com a visão meio esquisita, né? Porque se você está 2, 3 corpos atrás, não é o mesmo lance. É igual você pegar para fazer câmera de impedimento em televisão com uma câmera na diagonal. Não existe. Ou a câmera está muito bem lateralizada ou não use. É o caso, o Alexandre chamou a atenção ainda há pouco, eu vinha para cá e vinha ouvindo, né? Do gol que... eu também acho que entrou. Machismo não joga, filho. Ou você tem a câmera lá para isso, ou não tem. Ponto. Então, Bruno Arleu não pode ser punido por isso. Fez uma boa arbitragem naquele jogo? Não. Falei isso? Não fez. Mas não pode ser punido pelo erro do outro, né? O Bandeirinha também me parece que foi... Não lembro, não, ele não está escalado. Só o outro que está escalado. E os dois que estavam no VAR vão passar por uma... como é que chama? Reciclagem. Eu adoro esse nome. Sabe que não acontece nada. Há 200 anos. O que é uma reciclagem quando o cara erra, Márcio Rezende? Eu acho que seria aí o home office. É o que separou mais casais durante a pandemia. Eles estavam em casa e a pancada comeu e separa, né? Então, deve ser o home office. É estranho aí que vão fazer. Põe o cara lá, aí tá lá o cara fazendo a reciclagem, a mulher falando na cabeça dele, os filhos gritando ali. Que reciclagem é essa? Me ajuda. Eu tô muito velho nisso. Fiquei 25 anos nisso, né? E então não existe. Outra coisa, do VAR. O VAR Lite acabou, segundo falaram. E eu espero que sim. O VAR Lite era aquele que foi feito de afogadilho na Série B para atender um monte de reclamações que existiam naquele momento e acabou com isso. Então hoje, o VAR Lite era 4, 5 câmeras. Ponto. Hoje, um jogo do Cruzeiro, do Vasco, do Grêmio, eu também acho isso errado. Bases iguais não podem ser tratadas de maneira diferente. Por que 4 clubes que desceram da A têm esse tratamento diferenciado e os outros não têm? Os lances de erro vão acontecer em todos os jogos. Então, em jogos do Cruzeiro, estou falando aquilo das minhas fontes, né? Que estão usando de 8 a 10 câmeras. Não sei. Mas faltou uma câmera ontem, ou não? Faltou uma câmera ontem. Do outro lado, né? Não, A câmera do impedimento, se houvesse uma câmera boa do impedimento, né? Na hora que ele leva a mão eu acho que já pegaria, se você frisasse ali. Mas a câmera do impedimento também não estava muito boa. Eu peguei imagem de torcedor, claro, imagem de torcedor não pode ser usada, mas a imagem que o torcedor fez do lado da torcida do Guarani, né, por celular, coisa, sim. Mas dá a impressão de que a bola entrou. Da câmera que eles mostraram, não dá pra afirmar que entrou, não. Porque ela só entra depois que ela dá uma volta sobre ela mesma, depois da linha. Então, quer dizer, ultrapassou inteira. Não dá pra afirmar que entrou ou não entrou. E o final da linha é o finalzão dela pra dentro do gol. Isso. Pra dentro do gol, não esqueça isso. E se a bola tiver com 1 milímetro dela em cima dessa parte final do gol, o que resolveria isso, gente? O chip na bola. Ia perguntar agora. O reloginho na mão do árbitro. Ponto. Mas a economia da porcaria, o tempo que você queria lembrar ainda há pouco aí, que eu falo também. É a economia da porcaria. Não se investe em arbitragem. Não se investe nisso. Tá? Eu apito futebol desde 1983. O que melhorou na arbitragem? Pouquíssimas coisas. É o self-made man, o árbitro hoje, ainda continua sendo, feito por si mesmo. Não é o árbitro que tem que investir nele. Tem que gastar do bolso dele, tem que gastar do dia dele e ainda apitar um jogo de 3 em 3 dias, como tem acontecido com todos os FIFAs hoje. Pô, nem o Daronco aguenta, nem o Vin Diesel aguenta, rapaz, né?
com todo o físico deles. O Vin Diesel também é um capítulo à parte que a gente fala daqui a pouco, que tá caindo igual não sei o quê. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta que você falava, essa questão das câmeras. Sim. No jogo contra o Ituano, do impedimento da linha mal traçada, levantou-se uma questão também de que, foi traçada a linha. Primeira coisa, quem traça a linha é um técnico de imagem, não é o VAR. O VAR tá ali acompanhando o trabalho do cara que opera a tecnologia, certo? Sim, exatamente. Então o cara VAR é o diretor de TV. O cara traçou a linha errada, então errou quem traçou a linha e errou os que estavam do lado que não enxergaram o erro. Mas aí tem uma outra coisa que não existiria uma câmera invertida para ver a posição do defensor que estava lá no alto? Não deveria ter uma câmera ali? Não precisava, Nath. Pelo amor de Deus, aí só se o Mr. Magoo tivesse na cabine. Pelo amor de Deus. Mas não era ele que traçou a linha, não? De repente, sim. Nós temos outra coisa também que nós temos que levar por partes. A pessoa que faz a operação das imagens, não necessariamente ela tem conhecimento de futebol. Por isso que está um VAR e um AVAR. O VAR é o delegado, né? É o cara que manda ali dentro. Traz a linha para cá, é no ombro, não é? Hoje o ombro habilita, o braço não joga, né? O braço é do ombro para baixo, então nem te coloca impedimento, nem habilita o adversário que está ali, mesmo que o braço esteja lá na frente, né? E o AVAR é o cara que normalmente é um bandeira de função, um assistente. Então, se esse cara que está lá, e mais o cara que cuida de todo o trabalho na cabine do VAR, que é colocado pela CBF, né? Isso é tudo protocolo do VAR. Aí tá esse monte de gente lá dentro, pelo amor de Deus. E não vê que tem um zagueiro lá em cima. Ô, Nath, eu falei na hora do jogo, Piquitito, vão passar as linhas aí agora do VAR, as linhas horizontais, verticais, é do VAR, mas para mim o gol é legal. Tem um zagueiro lá em cima dando condição. Para mim, no mínimo, mesma linha. Na hora que traçaram a linha, eu até brinquei, né? Falei assim, eu não devia ter falado pro VAR traçar as linhas, né? E outra coisa, na segunda divisão não estão fazendo real time, tempo real ali, só na primeira divisão. Porque se fizesse, eu ia ligar para eles na cabine, na hora. Falar assim, tá errado aí, meu filho, conserta esse trem. Porque gente, a gente que tá ali, eu fazendo 2 jogos, Nath. Eu estava fazendo 2 jogos, Atlético e Cruzeiro. Eu entrei com o Hugo falando no jogo do Atlético, falei, Hugo, traçaram as linhas todas erradas, tá tudo errado. Pegaram o jogador errado. Gente, isso é um erro absurdo, é inconcebível. O cara que deixa de marcar um pênalti, marca um pênalti que não foi, sei lá, né? Deixa de expulsar o jogador, como o Alexandre acabou de falar aqui ainda há pouco, às vezes está mal posicionado ali, dá pra gente ainda discutir isso. Mas esse erro que é de computação gráfica e imagem estanque, imagem parada, não dá. E é isso que eu, aproveitando, Romano, tô fazendo às vezes aqui, até pegando as perguntas aqui do pessoal do chat. Se eu não souber, eu ligo pros universitários. Isso, aí você liga aí. Mas é porque eu fiquei pensando. Quando você disse é um lance de mal posicionamento, é um lance interpretativo, enfim, há uma discordância. Mas naquele caso, não deveria existir, Márcio, na sua opinião, uma punição específica para esse tipo de erro, até no sentido de beneficiar a equipe? Porque eu acho o seguinte, o cara teve o computador, ele tem o tempo que ele levar necessário para traçar as linhas, para colocar em movimento, para colocar a imagem parada, e mesmo assim ele errou. Sim. Mas não pode ter nada que ajude. Se você errou aqui, esse erro vai protocolarmente para essa outra equipe. Não. Aí você subverte a lei, subverte a regra. Não pode existir isso. O Alexandre ainda até comentou há pouco, eu falei com ele na hora que cheguei, o Alexandre até está dando uma sugestão, para que a gente crie uma analogia nisso que você está falando. O jogador saiu, tinha que ser expulso, que entra no lugar dele entra com o amarelo. Não pode nunca. A Nath não pode pagar por aquilo que o Márcio fez, como o Márcio não paga por aquilo que o Romano fez, né? Não tem como, isso não existe. E nesse caso também não. O que tem que se fazer, Nath, e eu falo isso há 200 anos, é parar de brincar com a arbitragem brasileira. Outro dia eu brinquei na reunião, vocês todos estavam, falei, gente, quando faltar pauta no esporte, mete o pau na arbitragem, que essa pauta é a melhor que tem. E todo mundo gosta, não tem problema, né? Então tem que parar com isso. Os erros vão acontecer. O VAR, o Alexandre falou ainda há pouco, com muita certeza, e eu concordo total, né? O VAR não vai equacionar todos os erros, não vai solucionar todos os erros do futebol. Não vai. Então ele tem ali uma assertividade de 94%, 95%, 96%. E a regra não é clara, ela ainda é subjetiva. E existem lances subjetivos que o VAR não pode entrar. Lance de área. Carrinho, foi dado, não foi, acertou, não acertou, disputa, não disputa. O VAR não pode entrar.
E com o advento do CNM na comissão de arbitragem agora, vai entrar menos ainda. Vai ser menos invasivo ainda, é o que ele está buscando, né? Então, errou, pune-se o árbitro. Eu fui punido várias vezes. Até quando não errei. Porque a imprensa não gostava de mim à época, a CBF não gostava de mim, a Globo não gostava de mim. Eu acho que nem minha mulher gostava de mim naquela época, né? Então, era complicado. Pune-se o árbitro, né? E vamos qualificar, capacitar, treinar a arbitragem. Mas não é treinamento, a cada 6 meses reúne 20 na Granja Comari e faz alguma coisa. Isso não existe. Ô, mas tem algumas sugestões aqui do internauta da Itatiaia. O Geraldo Carlos, por exemplo, tá assim: a CBF deveria pagar uma multa ao Cruzeiro pelo erro do VAR. O que vocês acham? Aí é uma coisa institucional, Romano. O Cruzeiro pode ir lá reclamar, né, falar. Eu defendo o VAR até o último momento. O VAR veio para ficar, é uma ferramenta excelente, mas tem que ser bem operada, tem que ser bem utilizada, né, tem que ser muito bem treinada. A capacitação daqueles que lá estão tem que ser a melhor possível, né? E, se possível ainda, trazer pessoas para operar a máquina que pelo menos joguem pelada. E o cara jogando uma pelada, ele já tem noção de alguma coisa. E já ajudaria muito também. Só uma questão, Romano, claro, só de arbitragem, que eu acho que é muito importante, sabe? E que eu acho que seria fundamental, eu acho que seria bom para todo mundo. Eu acho que a questão da arbitragem no Brasil, um problema grave que nós temos, e isso influencia diretamente a atuação dos árbitros, porque todo mundo é humano, todo mundo está sujeito à pressão psicológica. Eu acho que a baderna em relação à arbitragem é muito grande. Eu acho que isso deveria ser coibido pelas instituições. Os erros de arbitragem vão acontecer, e eles precisam ser colocados claramente, e as punições precisam ser consideradas. Mas, por outro lado, o Romano, a muleta da arbitragem, sabe, também precisava ser coibida. A gente vê muito jogador, muito treinador, muito dirigente reclamar de lances em que não aconteceu nada de errado, em que é a interpretação dele, ou ele está querendo justificar uma situação ou um resultado, e as entidades permitem isso. Deveria existir uma legislação mais rígida para clubes, jogadores, dirigentes e árbitros, e tentar, sabe, colocar a coisa numa situação o mais próxima possível do razoável e do profissionalismo, entre aspas, porque os árbitros não são profissionais. Exatamente. No Brasil. Eu só acho que esse tipo de pressão que acontece, que aí a gente tá tendo ali agora o Corinthians e Flamengo, aí acontece um erro, aí o Flamengo já vai jogar pressão se for contra ele, mas já tá pensando no jogo de quarta contra o Atlético lá, da Copa do Brasil, entendeu? Se acontece no Atlético... E hoje fica até difícil pro árbitro também, né? Porque o árbitro sempre erra a favor de Corinthians ou de Flamengo, né? Como é que vai ficar hoje? E fica aquela história também de, o VAR é do Rio de Janeiro e o Vasco é vice-líder. Se a gente for tirar o VAR não pode ser do Rio Grande do Sul, porque o Grêmio é adversário do Cruzeiro. Não pode ser da Bahia, porque... O VAR será não todo pode no ser... Rio, nos próximos... Não, hoje ainda eu tô dizendo lá. O cara que trabalha, o árbitro de VAR. Entendi. O jogo era Cruzeiro e Ituano. Então não pode ser de São Paulo, que é o estado que mais colabora com a arbitragem. E nem de Minas, porque tá jogando. Não pode ser de Minas, porque tá jogando. Aí do Rio não pode, porque o Vasco tá brigando com o Cruzeiro. Mas também não pode o Rio Grande do Sul, porque o Grêmio tá. Eu assisti uma final de Copa do Brasil, 1993, trabalhei nela, Cruzeiro e Grêmio. O Márcio Rezende apitou em Porto Alegre, debaixo de um temporal, 0-0, e o Renato Marcília apitou no Mineirão, Cruzeiro 2-1, Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio, com a arbitragem de Minas Gerais apitando o jogo no Olímpico e a arbitragem do Rio Grande do Sul apitando o jogo em Belo Horizonte. Eu assisti essa final, trabalhei nessa final, tô mentindo? Não, correto. Então, quer dizer, mas ali, eu acho que existia um certo suporte. Existe a personalidade do árbitro, mas o fundamental, você não pode tratar todo mundo igual. Agora, você pode colocar uma legislação que iguale as coisas e não permita que o futebol brasileiro, a cada final de rodada, vire uma choradeira de arbitragem, algumas justas, outras tentando justificar o resultado, aí se joga tudo no meio do mesmo balaio, e o que acontece? No jogo seguinte, o árbitro já entra pressionado e a chance de errar estando pressionado é muito maior do que tendo simplesmente o seguinte: se eu errar, eu vou ser punido, mas se eu não errar, eu vou ser protegido. E isso não existe no Brasil. Eu só queria falar também, Romano, eu estava... o nosso grande problema hoje também são árbitros de laboratório. O que é isso? Formados em sala de aula só.
não jogaram bola, não arrancaram a tampa do dedão ali que a gente fazia na rua de casa, né? Não tomaram os tapas na rua e depois chegava em casa e apanhava de novo, que a mãe apanhou na rua, apanha em casa também. Então hoje é muito, o árbitro enfia o livrinho de regras debaixo do braço e vai para o campo de jogo. E apitar futebol tem que ter um feeling, tem que ter um sentimento, não é só aplicar as 17 regras ali, né? Arbitrar é pensar, né? Então tá faltando muito isso também. Hoje a gente vê muita coisa sendo tocada, né? Põe os FIFA para apitar. Se são FIFA, são bons. Os FIFAs vão estourar daqui a pouco. Eles estão apitando um jogo a cada 3 dias. Qual foi o jogo que o Daronco sentiu? Foi contra o Atlético, não foi? Ou do América? Não, foi o Rafael Claus. Rafael Claus foi o jogo do América, não foi? O jogo do América com Cuiabá. Foi. Isso. Cuiabá. O Daronco apitou agora. Colou em Tadieres. Já veio direto para cá para apitar aqui hoje. Cara... Esse jogo foi quinta? Colou em Tadieres? Acho que foi quinta. Quinta-feira. Quarta, não? Quarta. Quarta ou quinta? Quarta. Então ele voltou quinta da Argentina, quer dizer, deve ter passado em casa, que tá ali pertinho, voltou e já tá aqui para apitar jogo hoje. Então eles vão estourar os FIFAs. Posso dar uma informação?